Então Que você não gosta de fazer ficha, Roger? Como é que é essa história aí, cara? então, Léo, eu queria ver se o pessoal que estiver participando for da jogatina também, é, se é comum com outras pessoas também o fato de não gostar de fazer ficha. O que você me fala disso, Léo? Cara, eu vou te falar a verdade, né? Eu acho necessário fazer ficha, falar que gosta, sabe? Que é sensacional fazer. Depende, né? Com raras exceções, às vezes você pensar num personagem e falar assim, poxa, desse aqui eu quero fazer a ficha, é um caso em muitos. No geral, realmente é um pouco, né? É um processo lento, você tem que muitas vezes fazer, revisar, verificar, né? Eu acho necessário. Eu, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer jogo, eu faço, se necessário, as fichas dos jogadores, mas, claro, de todos os NPCs também. De NPC você faz até que nível a ficha? Depende do NPC, né? Faz ficha completa. Se for, por exemplo, o arquivilão, um vilão, completíssimo. Se for um cara já, um chefe de final de fase, ali, um subalterno, né? Aí eu faço geralmente só os status de combate, né? Não deixo tudo ali detalhado. E você, Roger? Então, porque quando. Aliás, além de eu não gostar, parece que tem mais gente que não gosta, porque é um momento chato. E eu acho que na época do Magic, que começou a crescer o Magic, a grande brecha que teve foi o fazer ficha. Teve lugar que a gente ia, que era um lugar público para jogar RPG, você via as mesas do pessoal lá. Então você via o mestre com um cara tentando fazer a ficha, os outros caras já tinham terminado, ou fizeram de qualquer jeito, aí pegava o deckzinho de Magic, começava a jogar, aí começava a encher o saco dos caras que estavam fazendo ficha, essa cartinha aqui faz não sei o que. Então o Magic cresceu muito em cima desse momento de fazer ficha, e chegou num ponto. Pô, não era assim quando a gente. Nem quando a gente jogava DD, nem quando a gente jogava Ópera. Do primeiro dia da campanha ser para fazer a ficha. Era isso, Léo? Olha, Roger, a galera no geral aí de Catanduva não gostava muito de fazer ficha, não. Tinha gente, tinha caso que a gente gastava um dia para fazer ficha, assim, mas não era também o trivial. Concordo contigo que a hora de fazer ficha é uma hora que, se tiver uma distração, a coisa desanda e vai embora, né? Mas mesmo no Ópera, Léo, o que a gente pode falar que é um sistema de regras completo. Você monta uma ficha completa de personagem. A gente não ficava. O primeiro dia é só para todo mundo fazer a ficha. Coisa de. Eu fiz jogo assim, mas não foram muitos, mas fiz. O quê? De sentar um dia para fazer ficha todo mundo antes de jogar. Nossa, mas por que ficou tanto tempo para fazer a ficha? A galera queria desenvolver o personagem. Eu me lembro de ter, por exemplo, um tablet com ópera e tipo dois livros na mesa, a galera, sabe, revezando para poder fazer, né? Porque o problema também quando você tem um livro e você tem cinco, seis pessoas fazendo ficha, é que a coisa fica monopolizada, fica realmente complicada, né? Então acho que foi isso que complicou para você, Léo. Que eu acho que tipo, metade do dia era fazendo a ficha, até umas 2 horas fazendo ficha, mas já começava o jogo. Porque o, eu acho que eu sei uma coisa que pode ajudar o pessoal a agilizar o processo de construção de ficha aí, hein? Eu fazia as listinhas, Léo. Sabe, não a descrição do poder que está no livro, mas a listinha, características físicas, características psicológicas, habilidades. Então, tipo o resumo do Ópera, lembra o resumo do Ópera que tinha? Eu fazia essas listinhas. Então, e como no Ópera os nomes das características e habilidades é meio que autoexplicativo, não tem muito o que inventar, e cada um se virava com o que tinha.
Não, entendi, mas, por exemplo, ó, teve jogo que a gente fez adaptado lá do A Guerra contra Ktor. Você tem que fazer 2 personagens. Puxa, nesse dia, praticamente, você jogando em 4 pessoas, fazer 8 fichas, velho, era uma tarde toda. Agora, quando a gente pegava, por exemplo, Terras de Xiang, que está tudo, vamos dizer assim, mastigado no livro, você copia o template do arquétipo do personagem, aí, ó, é isso aqui. Aí era rapidão para jogar. Então depende do jogo. Aí é outra coisa que a gente bolou, que agilizou bastante. Por que incomoda para mim fazer a ficha? Porque mesmo conhecendo tudo, eu fico lendo todas as habilidades, todas as características de novo pro personagem. Tem o pessoal que pega um pouquinho de experiência, ele já vai, eu quero isso e isso pro meu personagem. Eu não. Sabe aquele infeliz da época da videolocadora? Não, porra, já pode puxar pro Netflix. Às vezes eu passo mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o que eu escolhi. Entendi. Então, talvez por isso que incomode fazer ficha. Eu tenho essa obsessão. Não, peraí, deixa eu ver tudo. Vai que eu esqueci alguma coisa legal pro personagem. Agora, então, quando tem a listinha, é mais rápida. E aí, tem essa brincadeira que a gente inventou, que você chama de template, que eu chamo de ficha de arquétipo, que é uma ficha que a gente bolou, que é o básico do personagem. Então, vai fazer lá, nem adianta compartilhar, porque a gente tá no Facebook aqui e no Instagram aqui. Não adianta querer compartilhar aqui, se aqui não tem como compartilhar. Nós tinha ficha de soldado, por exemplo, do Mais Longo dos Dias. Tinha mostrar o livro dá para mostrar. Assim eu consegui pegar um. Ô Roger, enquanto você está pegando o livro, eu acho bacana a gente falar uma coisa, né? Até num próximo ópera, quem sabe num futuro aí, a gente tem que colocar. Você tem 2 tipos de ficha. O personagem que você cria, você tem uma pontuação fixa para seguir lá, X pontos. Sim. E você tem um personagem, muitas vezes, que você pode adaptar de um romance literário, de uma série, de um filme, de um anime, de uma revista em quadrinhos, o que você quiser, né? E aí, quando você adapta, ele geralmente é muito mais lento, né? Muito mais demorado para você chegar na maturidade que você quer, às vezes, numa ficha. Então, tentar imitar o personagem de um filme, de um livro, de alguma outra coisa, costuma ser complicado, porque é uma pontuação muito alta, né? Acaba fugindo do padrão, geralmente. Ó, a fichinha de soldado, que tem aqui no Mais Longo dos Dias. Mostra no Instagram também, que no Instagram você não mostrou. Agora você está mostrando aí no Instagram. Aqui a câmera tá melhor, hein? Tá melhor mesmo, hein? Incrível isso, mas é verdade. Porque é só colocar mais perto. Aí deu certo. Apesar de que aqui tá completo, né, Léo? Aqui ela tá com bastante detalhes. Sim, sim. Caprichamos nessas fichas aí. Mas a brincadeira é que tem uma ficha base para o cara pegar um soldado daquela região. Pô, quero fazer um oficial da Itália, o sabotador do eixo, quero fazer uma ficha do cara. Então tem o básico de informação para você montar o personagem. Então você vai copiando. Não, isso daqui eu quero colocar mais. Pô, eu queria colocar tal coisa. Esse foi um truque interessante que a gente bolou para ficha de personagem. Olha lá, o Paulo tá falando aqui no Instagram que as listinhas ajudavam bastante. Além da listinha, agora a gente bolou as fichas de arquétipo. Aqui é mais completa, a ficha até tá mais completa do que o arquétipo, ela tá uma ficha pronta do personagem, mas uns livros que estamos preparando aí já contam com a ficha de arquétipo no final. E para NPC, Léo, eu faço mini ficha, que é só atributo de combate, o resto eu invento alguma coisa na hora. Como eu te falei, né? Depende do vilão. Se de repente é um vilão de maior importância dentro do jogo, um arquivilão, eu faço a ficha completinha.
Se é um cara que vai estar lidando só na questão de combate e tal, faça a mini ficha muito próximo do que você faz também, Roger. Que aí facilita muito, né? Sim. Eu tava pensando aqui que o Opera tem. Por que rende no Opera e eu vejo lá quando o pessoal vai fazer de outros sistemas de regra, não rende. Tem muito poderzinho que você não coloca só o nome e lembra, faz isso daqui. O cara tem que escrever um resumo do poderzinho, o que faz, o que não tem. Agora, quando a gente faz ficha de supers no Opera, dá esse problema. E aí... Aí, assim, como eu te falei, né? Ó, já aconteceu, por exemplo, você vai pensar num personagem lá de Call of Cthulhu. Pensar em 1920, sei lá, seja Europa, seja Estados Unidos, não são personagens assim muito, vamos dizer, complexos muitas vezes. A parte psicológica tem alguma coisinha ali, mas não são personagens muito difíceis de fazer. Só que, por exemplo, já fiz jogo de Call of Cthulhu que o pessoal chegou com uma folha ali com a história do personagem, entendeu? E foi fazer a ficha. Aí demorou. Porque ele tinha que buscar em todas as características e habilidades aquilo que ele queria para o personagem dele. Já fiz, por exemplo, o jogo de Call of Cthulhu, o pessoal criou o personagem na hora. Claro que aí a interpretação é mais rasa, né? O jogo também, às vezes, você não consegue ser tão dramático quando o personagem é mais rápido, mas já fizemos em 1 hora 5 personagens e jogamos mais 3, por exemplo, para fechar um jogo one shot. Sim. Que é uma coisa, Léo. Agora, tem como você falou, Call of Cthulhu é uma complexidade. Agora, vai pegar uns supers, sobe essa pontuação bastante e vai tentar, por exemplo, trabalhar, por exemplo, fazer essa ficha. Cara, vai demorar, sabe? Às vezes, quando, por exemplo, você lembra do Massacre de Natal do ano passado? Que foi aí personagem de Star Wars? Sim. Roger, eu demorei muito tempo para fazer as fichas. Eu demorei umas 2, 3 horas por cada ficha. É raça diferente, é poder de droid, é poder de raça alienígena. É tudo isso, cara. É tudo. Aí, assim, quanto mais complexos são os personagens, mais diferentes são, mais tempo você leva. Não tem como escapar, cara. Pra ter aquela veracidade na hora do jogo, é muita coisa. Mas é que eu ia levantar outro aspecto também, que acontecia, vai entrar um personagem, um NPC, você vai jogar um NPC lá. Eu colocava só os atributos de combate para NPC, eu não ficava inventando muita coisa. E aí, na interpretação do personagem, que você começa a colocar uns trejeitos, umas manias para os personagens, umas intenções para os personagens. Você começa a criar um realismo que vai além da ficha. O problema é que você tem que guardar de cabeça aquele personagem, né? Porque você não tem anotado, ele tem essa característica psíquica aqui. Então, eu tenho um truque para isso. Pelo menos assim, quando estava em Terras de Xiang, que era um cenário que eu fiz muito jogo, né? Aí eu fazia, né? Sei que você não gosta da ideia, mas eu tenho um fichário, e no fichário eu guardo um monte de ficha, tá? Só que aí, por exemplo, o taverneiro de tal bar na cidade, por exemplo, de Vento, da parte sul. Então, eu colocava lá atrás da ficha assim, taverneiro da parte... Aí eu colocava assim, alguém, por exemplo, o Luiz, dono do bar. Aí eu lembrava do seguinte, às vezes a ficha não estava nem tão completa, mas o Luiz, dono do bar, é um cara que eu conheço muito bem. É um cara tosco, é um cara bravo, é um cara de poucas palavras, de paciência curta. Então, quando eu pegava aquele personagem, eu lembrava de quem era a referência que eu tinha. E aí, claro, né, como você está falando,
abrem assim como se você abrisse caixinhas das coisas que você tem para interpretar e que o personagem deve saber, deve possuir em termos de habilidade, característica, etc. O Fernando faz uma. Deixa eu ver. Ele não tá hoje. Se ele não tá hoje, dá para mim falar então. Ele fazia uma coisa muito bacana que ajudava, inclusive, os jogadores a ver o NPC que ele criava. Ele colocava um ator pro NPC. Então ia falar com o chefe não sei aonde. Ele falava, ó, é o Al Pacino o chefe, tá? Ele tá muito louco, dando uns regaços. Então, como a gente via filmes semelhantes e conhecia o ator, então você via ele fazendo os trejeitos, você imaginava o personagem certinho. Então era essa gambiarra. Para facilitar a nossa visualização, ele puxava um ator e puxava algum personagem de filme para ele lembrar quais que eram as características. Nossa, faço isso muito, até com ator mesmo. Tá? Nossa, e funciona muito bem, Roger. Porque grande parte do sucesso do jogo é, por exemplo, você estar imerso. Você estar imerso depende muito da interpretação dos jogadores e principalmente do mestre de jogo, que não faz apenas um, mas vários N personagens durante todas as aventuras aí, né? Sim. Por conta disso que o Gustavo, ele odeia essa coisa que eu fiz aqui. Mas por conta desse conceito de, pera lá, eu não vou ficar inventando muita coisa para personagem. Para campanha longa, mais complexa, realmente é interessante você fazer a ficha, porque o pessoal curte. Um dos aspectos marcantes do RPG é a tal evolução do personagem. O pessoal gosta desse lance da evolução. E para ter evolução, você tem que ter muito bem detalhado cada um dos aspectos, para você ver o que você vai querer fazer crescer no personagem. Mas em cima desse conceito de que, olha, a ficha é só para você lembrar o básico do seu personagem, ter um númerozinho que precisa rolar, tem isso daqui. Ó, você tinha visto a versão nova, Léo? O que é isso aí? Ó. Deixa eu ver. Tá o Lee Lopes. Versão novinha que eu iria levar nos eventos, mas agora não vou levar mais. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Muito bem. As regras e acabou. Que eu peguei o Opera, peguei o mínimo do mínimo para fazer um personagem, assim, para ficha lembrar você o que é o personagem e vamos contar a história. E o Gustavo odiou isso daqui, mas o Felipe achou interessante estar fazendo o cenário em cima disso, né? Eu acho que se você... uma coisa que é bacana também, eu estava falando Terras de Xingu, eu estava lembrando, né? A gente começou a fazer em AD&D, não sei se você lembra quando eu comecei a fazer em AD&D, depois passou para a Ópera. Aí eu tenho uma pasta, Roger, deve ter mais ou menos umas 70, 80 fichas lá, fácil, assim, selecionadas ainda, né? E aí, assim, como tá marcado o nome do jogador que jogou, por exemplo, tem ficha sua lá, né, dos anos 90. Então, lembra de um personagem seu que era o mestre lá dos pratos laminados? Você não lembra desse personagem, né? Então é Xiang. Isso. Aí o que acontece? Como está marcado o seu nome, apesar de não estar muito bem definido, eu puxo a memória da sua pessoa para interpretar ele se for necessário, entendeu? Também. Como NPC. Entendi. Além disso, no Terras de Xang teve duas ou três vezes que o personagem evoluiu tanto que ele se tornou parte do cânone do universo, né, do cenário. Ele teve que deixar de ser jogador, né, de jogador, e ser praticamente um NPC, né, a serviço do mestre. Sim, campanha longa inevitavelmente acaba gerando isso, né? Porque a gente não fica naquela situação de ter uma missão que tem que fazer, agora acabou essa missão, vai ter outra missão.
Não, o personagem tem os gostos dele, vai evoluindo, ele tem o que ele quer construir, tem o que ele quer derrotar. E a não ser quando é Cthulhu, né? Por isso que eu não gosto de Cthulhu. No Cthulhu todo mundo fica louco no final, não evolui nada, porque todo mundo fica louco. Mas depende, aquele que a gente vai jogar em breve lá, o CUT, todo mundo já começa muito louco. Pô, mas e piora também. Mas CUT tem Cthulhu no jogo, Léo? Não tem nada a ver. É que em CUT, Roger, os personagens eles estão no limiar da existência. Mas é gente com doença terminal, é nego jurado de morte, é um cara que tipo, tá à beira de acabar com a própria vida. E nessa situação, os caras conseguem, eles tiram o véu, né, colocado sobre o ser humano e começam a enxergar a realidade. Duas coisas. Não tem aquela coisa de ficar recitando não sei o que para invocar poder. Não. Puta, broxante, está lá no meio do fest. E agora tem que fazer. Tem que ler esse daqui que você vai embora. E. Um jogo clássico, tem tomos, né? O pessoal vai me xingar, tá? Que eu não gosto de Call of Cthulhu. Eu acho chato Call of Cthulhu. Eu adoro. Eu acho muito chato. Por quê? Porque você tava fazendo um jogo, Léo, não sei se você vai mestrar, não sei se você vai lembrar, que a gente estava investigando um mistério que até aí estava dentro do Lovecraft, de estar correndo atrás para ver o que faz, o que deixa de fazer. Até que teve um momento de confronto num barco que a gente estava indo para não sei aonde. Teve uma manifestação lá, começou a arrebentar tudo. E todo mundo ficava olhando para mim. Pô, você não vai fazer. Resolve aí. Não, é isso daqui, não sei o quê. Pô, mas você é o cara que estudou as não sei o quê, das escrituras, disso, daquilo. E daí? Pô, mas não tem um encantamento aí? Mas o que tem a ver? Porra, seu burro! É feito do caramba do encantamento. Aí beleza, meu personagem recitou isso daí. Aí o monstro deu uma acalmada e a gente conseguiu entrar. Teve, Léo. Tá falando que não aí. Eu tô tentando ver no meu espaço-tempo quando foi isso. Porra, todo jogo de Call of Cthulhu tem isso. No que o pau começa a orar, vamos recitar não sei o que, abracadabra Cthulhu, e aí acaba resolvendo. Tudo bem, tem o problema de se chegar até o livro. Só que para mim, essa parte do encantamento, a turma curte, mas eu não acho bacana. Mas assim, Roger, quando você pega o sistema lá da Chaosium, é muito aberto como você usa um encantamento, um feitiço, uma magia qualquer. Não tá, você na verdade não tem detalhes muito intrínsecos daquilo. Alguns livros de apoio da Chaosium, sim, mas pelo menos do que a gente está tentando fazer agora aí lá com Mitos 1920, a ideia é descrever em detalhes o que você pode fazer, como você vai fazer. E a maioria das magias elas não vão poder ser acionadas dentro de um combate. Tá parecendo aqueles quadrinhos antigos dos anos 60 e 70 lá que tinha um vilão falando e um personagem falando no meio do combate, né? Não faz muito sentido isso. Ou você fez o negócio antes, ou você já acertou a magia antes, né? Porque na hora do combate, meu irmão, aí é pernas para quem te quer, sabe? Porque não tem muito o que fazer, não. Não era questão de que era a hora do combate, era aquelas manifestações girando, começando a tumultuar. Era alguma coisa começando, entendi. Então, mas qual que é o ponto? É do estilo de cada um. Me incomoda essas coisas de ou é fantasia ou é real. Essa transição do Cthulhu do real para fantasia eu não consigo fazer. Eu vejo muito como real tudo que está acontecendo lá. Então, quando se chega na solução, é igual você assistir um filme policial e assistir um drama. Você assiste o filme policial, os caras vão lá, dá o tiroteio, arrebenta a casa, consegue salvar o pessoal. No drama, pro cara conseguir pegar a arma já é complicado. Então, Roger, o Call of Cthulhu não é um RPG para você, velho. Desencana dele, cara. Desencana dele.
Então o Cult não tem dessas coisas. Não. E o Massacre de Natal vai ser Cult, mas vai ser com o cenário, as regras vão ser ópera. É isso aí. Senão eu não tenho a capacidade para jogar. Mas, ó, estamos terminando o tempo da live aí. Você estava falando a gente começou a falar de fazer personagem, né? E eu fiz uma atividade didática essa semana aí passada e acabei fazendo os personagens lá no Roll20, na ficha do Opera. E isso é muito mais fácil você fazer a ficha pelo Roll20. Por quê? A questão das ações mentais, físicas, dos níveis de briga, por exemplo, habilidade de briga, quando você compra poder, tudo isso meio que está automatizado lá dentro. Então, basicamente, o que você tem que fazer é botar os atributos, colocar suas características e habilidades e a ficha, magicamente, ela ficha pronta. Então, é muito bacana. Só não tem as listinhas, né? Tem algumas que são, não tem a listinha. Tem algumas que são, digamos assim, pré-definidas ali, que interferem na ficha, mas você é livre para colocar não só as que estão no livro, quanto que as que você criar também. Dá para você fazer de qualquer maneira. A ficha no D20, ela tem as que são automatizadas, né? Aquelas características ou habilidades que vão interferir em muita coisa da ficha. Então, para já te fazer a conta, ela está embutida lá. Agora, as outras você simplesmente escreve, coloca o valor no campo do valor, que é numérico, ela já vai conseguir interagir com os outros elementos. Aí, de repente, a gente vai ter que bolar listinha para download para a turma. É uma ideia, porque você tendo, por exemplo, um PDFzinho com a listinha de tudo, com o custo do lado, nossa, isso aí é uma mão na roda. Aí quem não tem o livro, tendo a listinha, já agiliza fazer o personagem. E vai ser mais gente jogando ópera com material gratuito sem a gente ganhar um tostão em cima disso. Vai ser importante o pessoal jogar. Sim, vai ser muito bacana. Muito bom, Roger. Então, listinhas, então. Vamos tentar trabalhar em cima de listinhas. E uma coisa que eu acho que não tem muito em material de livro, hein, Léo? Arquétipo. Tem em alguns e-books que a gente montou, arquétipo. Nos livros que a gente está produzindo agora, tem as fichas de arquétipo. Mas no Terras de Shang chegou a fazer ficha de arquétipo ou você fez ficha de personagem pronto? Arquétipo mesmo, direto. Tá lá marcadinho, você abre, copia para sua ficha e você completa com aquilo que seu personagem precisa mais, né? O personagem precisa, e ainda assim o jogador tem um pouquinho de liberdade para poder reduzir alguma coisa, para poder aumentar outra, tomando cuidado para não quebrar a base do personagem, né? É isso aí. Beleza, Léo. Muito bom, Roger. Fechamos então mais uma live, hein? Sim, agora é conseguir descobrir como é que sai de todo esse monte de coisa aqui. Vamos lá. Abraço a todos aí que acompanharam, hein?